Então, meus queridos amigos da Sociedade Internacional, nós estamos aqui reunidos nesse 17 de junho de 2026. É uma época incrível em que as coisas acontecem numa velocidade na qual a gente não tem muito preparo, muito costume. Quem tem uma idade entre de vocês e a minha nunca viu tanta coisa acontecendo em tanto tempo. Tem uma frase famosa que é atribuída ao Lenin, não sei se foi ele que falou mesmo, mas que há décadas em que não acontece nada e há semanas em que acontecem décadas, né? É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. E eu preciso que vocês estejam muito bem informados sobre isso. É é uma função institucional que a universidade pública tem, especialmente para compensar o nível absurdo, inaceitável, intolerável de imprecisão, é, framing, enquadramento seletivo, ah, parcialidade, superficialidade, lacração. É, boa parte da mídia corporativa, que é aquela que tem maior facilidade de emitir informações para vocês, ela tem um business plan que envolve um certo tipo de noticiário que muitas vezes omite coisas muito importantes que precisam ser ditas, já que o objetivo é trabalhar com jornalismo, informação, etc. Mas é um campo de narrativas muito dividido, sabe? Então, ô Ingrid, você conhece esses aplicativos de gravar a aula e transcrever a aula para texto? É porque eu tenho uma Ingrid que faz isso, mas eu não sei se eu tenho uma Ingrid, desculpa, eu quero dizer assim, eu tenho uma aluna que chama Ingrid que faz isso, eu não tinha certeza de qual que era a disciplina. Não é você não, né? Acho que é do oitavo período, em Direito Internacional Público. Tá certo, obrigado. Como se fosse a única Ingrid da UFOP, né, pessoal? Até parece. Teve um semestre que eu tive 7 Isabelas, né? Isabela e Isabeles, tudo num semestre só. Então, eu queria que vocês me dessem assim, a confiança de falar umas coisas que pode parecer contra-intuitivo, porque pode parecer conflitante com aquilo que vocês estão acostumados a ver na mídia corporativa. Então, tem umas coisas que eu vou falar que pode parecer assim que o cara da teoria da conspiração, o tiozão do Zap malucão, sabe? E eu luto contra isso, porque tem umas coisas que são difíceis de acreditar, mas são verdades. É, parecem inverossímil de tão absurdo que é, mas é isso mesmo, é um absurdo, um absurdo. Quem é professor de direito internacional como eu, fica vendo absurdos acontecerem todo dia. E as reações às violações do direito internacional, por quem deveria fazer análise, muitas vezes também é uma reação que incorre em certas falácias lógicas, certos vieses cognitivos que prejudicam o nível do diálogo, o nível do debate. Então, é, a gente encerrou a nossa aula passada falando sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente passa a ter é, um sistema é, de estruturação da sociedade internacional, especialmente no domínio interestatal, que é um sistema estruturado em networks de governança internacional, especialmente no que se refere a um guarda-chuva amplo, a um teto bem largo que é a ONU, dentro da qual várias iniciativas ligadas à cooperação para o desenvolvimento econômico, social, cultural, humanitário, na saúde, na educação, na pesquisa, vão acontecer.
por exemplo, é por causa desse tipo de cooperação que Ouro Preto é uma cidade tombada como patrimônio da humanidade, porque isso é um título organizado por um órgão da ONU que chama Unesco. Então, é a ONU. Por outro lado, a principal expectativa geopolítica que havia. Isso, Eduardo. Pessoal, aproveitando o exemplo aqui do Eduardo, vamos todo mundo colocar o nome e a matrícula no chat, tá? Ingrid, Nicole, Júlia, Raíssa, Marcos Vinícius, Arthur, Bernardo, Sueli. Você tá bom, Bernardo? Como é que tá as coisas? É... que bom. Então, vejam, essa coisa é, surpreendente que é a ascensão do nazifascismo, o militarismo, o imperialismo japonês e uma guerra tão, tão terrível assim que mudou, é, de certa maneira, o mundo inteiro. Então, é uma guerra em que várias coisas acontecem. Vamos pegar, por exemplo, no contexto da relação Estados Unidos e Europa, Estados Unidos e Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, porque quem sai o maior vencedor da guerra é, sem dúvida, os Estados Unidos da América, porque eles são poupados de sediar a guerra, exceto em Pearl Harbor, né, que é muito pouco comparado, por exemplo, com o que passou a Rússia, o Japão e a própria Europa, é, tanto na ida quanto na volta, né, das tropas. Essa capacidade de dominar o sistema monetário internacional através de um padrão estabelecido em um parâmetro fixo de 35 dólares para uma onça de ouro, e uma onça de ouro para 35 dólares, o sistema ouro-dólar, né, que passa a ser o parâmetro da estabilidade da economia mundial. E essa mesa, ela treme um pouco, e isso me distrai. Essa capacidade de gestão monetária empoderou, é, capacitou uma maior interdependência econômica em favor dos Estados Unidos. E num contexto de uma disputa não só geopolítica, mas ideológica, econômica, com as alternativas apresentadas pelo sistema socialista, aliás, pelos sistemas de experiência socialista, exigiam que o capitalismo fosse cuidadoso com aquelas pessoas que davam sustentação política aos governos que não tinham esse tipo de sistema. Por quê? Porque se o nível de insatisfação fosse tão grande, poderia acontecer algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, na Rússia ou na China, né? Era de fato um incentivo. Então, é, networks de governança internacional foram criadas para ajudar no na- a chamada cooperação econômica tinha muito a ver com ajudar aqueles países, aquelas colônias que, no contexto pós Segunda Guerra Mundial, com a ONU, passavam a ter o status de Estado soberano e precisavam de recursos para construir a viabilidade estrutural dos seus países. Então, a gente vai ter vários ex-colônias, ex-territórios controlados, dominados, passando por um processo que muitas vezes foi violento, de descolonização. Este é um tema em que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham muito interesse, e é claramente um interesse geopolítico, é para enfraquecer a Europa, porque a Europa tinha uma vantagem sobre os outros com relação a isso. Muita gente que morreu na guerra foi gente trazida das colônias, né? Muita gente.
E muitas vezes a promessa era essa: ajuda a gente aqui que a gente negocia a sua independência e tal. Preço pago, né? Que na hora de entregar foi meio. Então, esse mundo que está se emancipando num contexto em que as potências coloniais não têm força para impedir é, esse processo de emancipação, isso coloca vamos chamar o vocabulário da época, esse terceiro mundo, como uma zona a ser disputada entre dois blocos com propostas, em princípio, consideradas como incompatíveis, não eram, viu? É perfeitamente possível o país socialista conviver com o capitalista. Não deveria necessariamente ser um problema. Cada um tem o seu. Mas, como eram as superpotências que tinham pretensões hegemônicas, de projeção de seu poder, acabavam disputando. Por exemplo, cada novo país que se emancipava na África, ele era tentado pelos dois lados, capitalista e socialista, a cair para um lado para o outro. Quem que ajudou mais na independência do país tal, às vezes era o país que ia ser a próxima influência, né? Diferente de colonial, ainda assim, é, dentro de um jogo em que a sociedade internacional era dividida num sistema bipolar, dois polos, dois polos que tinham um poder de destruição tão grande que o conflito entre eles era inviável, razão pela qual tem uma sigla em inglês que é MAD, que significa louco, furioso, né? Mas também significa Mutual Assured Destruction. Acho que é assim. É mais ou menos a certeza da destruição recíproca. Se tivesse uma guerra direta, ou Yasmin, entre Estados Unidos e União Soviética, as consequências de contaminação do resto do mundo pelos efeitos da guerra nuclear seria uma coisa catastrófica para o mundo inteiro, mesmo que não tivesse diretamente no alvo das bombas. Então, é, essa guerra é chamada de fria, essa disputa é chamada de guerra fria, porque como o enfrentamento direto era inviável, caro demais, essas disputas aconteciam nas periferias, ou seja, naqueles novos é, focos de poder que estavam surgindo no contexto de um processo gradual de descolonização, os ciclos de redemocratização de países que tiveram momentos de autoritarismo, que aconteceu muito também. Vamos lembrar, o próprio Brasil é um país que, no contexto da Segunda Guerra Mundial, estava sob Vargas, né? E tem muitos méritos, mas tem deméritos também, inclusive o apego ao poder, que fez com que ele fosse o articulador de alguns golpes, né? Quando foi o momento, ele também foi eleito. Enfim, a, a questão é, esses países que tinham essa potência militar tão grande e que tinham também uma potência econômica, industrial, tecnológica muito grande, eram capazes de influenciar desdobramentos políticos nos vários países do mundo, sem ter que necessariamente atacar como se fazia no contexto militar. Esta parte das ações, elas são muito menos conhecidas, são muito menos visíveis, são muito menos perceptíveis, elas são menos documentadas, elas não estão muito em Hollywood, não estão muito, mas elas precisam ser entendidas, porque essa é a mudança que a gente passou. E agora a gente está vivendo um novo ciclo de muita ênfase nas soluções militares paralelamente, muita coisa acontecendo nesse tipo de medida
não militar, nós vamos criar um termo padronizado, vou colocar aqui. É para a gente usar uma terminologia científica, tá? É, medida coercitiva unilateral, tá? Unilateral Coercive Measures. É um conceito super abrangente. Aí, me falaram que esse programa, ele também faz perguntas sobre a matéria dada. Então, eu vou perguntar, uma das perguntas é essa, que a gente está chamando de medidas coercitivas unilaterais. Tem uma palavra que tem sido muito usada, especialmente a partir do momento em que o Trump passou a ser presidente dos Estados Unidos nesse segundo mandato, que é a palavra sanção. Estados Unidos aplica sanções contra os países, contra o Brasil, por exemplo, está aplicando, né? E contra a Rússia, todo mundo. Todo o mundo. Inclusive, e sem dó, os próprios aliados. Sueli, quando o Trump. Ele tem uma tática, né? Ele chega chutando a mesa, dando porrada, quebrando copo, e falando palavrão, e coçando os ovos e tal. E aí o povo vai, meu Deus, o que que é isso? Aí quando a poeira senta, ele que quando estava gritando, estava pedindo muito, o impossível, aí depois ele finge que cedeu do impossível ao muito bom para ele, muito ruim para o outro e ganhou, né? Essa tática dele ele faz com todo mundo. Os fracos e os covardes se submetem. Mas sanção é uma palavra que pressupõe o seguinte: vocês vão ver isso no oitavo período. Então tem dois estados. Aí um estado comete um ato que é ilícito de acordo com o direito internacional. Esse ato ilícito causa um dano a um outro estado. Então, é, o dano causado por um ato ilícito internacional vai surgir uma responsabilidade jurídica de quem cometeu o ato ilícito que causou dano ser juridicamente responsável pela reparação do dano causado, certo? É, e isso tem a ver com o instituto que vocês vão ver, Sueli. Gostou? É isso, Sueli. Vocês vão ver isso em responsabilidade civil. Mas por favor, chat aqui, qual é o período de vocês? Eu queria saber. Em geral, essa disciplina, ela é o pessoal mais do comecinho do curso que pode fazê-la, porque ela não tem pré-requisitos, né? Põe aqui no chat para eu saber vocês. Qual é o período de vocês, por favor? Aí, quarto já, para mim, já é bem. Terceiro, é isso ali. Sueli, capaz de estar vendo responsabilidade civil já no Eduardo terceiro também, Nicole terceiro. Então, responsabilidade no plano internacional é diferente do no plano interno. Eu ainda quero saber os outros. Ingrid está no segundo, porque dentro do, de um Estado soberano, por exemplo, Brasil, a gente tem um sistema jurídico, a Raíssa está no terceiro, a gente tem um sistema jurídico no qual, por exemplo, se a Raíssa bate no meu carro e ela tem culpa e ela se recusa a pagar, eu consigo acionar a justiça brasileira e processá-la, quer ela queira, quer não, porque ela faz parte, ela está submetida, independentemente da sua vontade de estar submetida, ela está submetida à jurisdição do Estado brasileiro. Obrigações, né, Sueli? Muito bom. Sueli, se eu falar uma bobagem, você me corrige, tá? Por favor. É, porque você sabe mais sobre isso do que eu. Estou falando sério, vocês não acreditam? Os professores não sabem reconhecer o tanto que eles aprendem com os alunos, sabe? Eu aprendo muito com vocês, por isso que eu peço para vocês participar, caramba, mas vocês são tudo uns jacu que não fala nada, podendo falar, né? Eu queria que vocês interagissem mais comigo, eu me sinto solitário aqui falando sozinho, sabe? Cada vez que vocês mandam um emojizinho, meu coração até
até aperta de felicidade. Olha só, é, quando então, ao contrário do que acontece no plano interno, em que eu consigo, através da justiça, obter, é, por força, da lei, se preciso, através de um processo de expropriação, penhora, né, para pagamento do que é juridicamente devido, judicialmente garantido, né? No plano internacional, essa coisa é mais complicada. Ela tem limitações que dependem de se o Estado soberano aceitou se submeter-se a si próprio, pela sua própria vontade de se submeter-se a si próprio, a uma jurisdição que possa ser acionável, para que possa haver esse questionamento, para que possa haver essa. Então, muitas vezes, a punição por um ato ilícito internacional que causa dano a um outro país, essa punição, o sistema internacional fala assim: você que foi prejudicado, você está autorizado pela sociedade internacional a você mesmo ser aquele que, representando a vontade geral, canaliza ação coercitiva contra aquele que lhe prejudicou. Ou seja, Sueli, você lembra de ter visto uma passagem do Código Civil que diz assim: se as árvores do vizinho começam a transpor o limite da sua propriedade e começam a fazer, sei lá, cair. Imagina, o Bernardo tem a Ferrari dele estacionada na casa dele e o vizinho tem um pé de jaca enorme, e aí se cair uma jaca na Ferrari do Bernardo, vai ser um preju, né, Bernardo? Então, o que que ele faz? Ele pega uma escada, sobe lá, e já que o cara não faz nada, ele não, né, que quem tem uma Ferrari vai mandar alguém fazer, né? Não vai fazer a própria pessoa, mas ele dá um jeito de cortar os galhos na medida em que eles entram na sua propriedade. Veja, o direito civil autoriza o Bernardo a fazer isso. E isso é uma maneira do Estado meio que deixar na mão da própria pessoa a realização da justiça, vamos dizer assim, né? Quer dizer, você não pode ir lá e bater no cara, mas você pode cortar a árvore na medida em que ela ultrapassa o seu limite. O direito internacional fala assim: vai lá, país que foi prejudicado, você pode impor uma medida contra esse dano que você sofreu por um ato ilícito. Então, a resposta mais genérica que a gente dá para isso é contramedida. Contramedida. Contramedida é o que a gente poderia chamar de sanções, no sentido de licitude. Às vezes, um país não faz alguma coisa de acordo com as normas de uma organização internacional, e essa organização internacional delibera institucionalmente pela adoção de sanções. É o caso da Organização Mundial do Comércio. Quando o país é condenado e não cumpre aquilo que ele foi obrigado a fazer, a OMC autoriza o uso de sanções econômicas. Essa sanção é feita através da chamada retaliação. Retaliação é lei de talião, olho por olho, dente por dente. Ah, você me prejudicou em tantos milhões, pois eu vou te prejudicar em tantos milhões. Um olho por um olho, um dente por um dente, tá? Não pode inflacionar, senão não para nunca. Isso é legítimo chamar de sanção. Quando um país fala, eu sou mais forte do que você, portanto, eu vou te dar uma prensa aqui para você fazer o que eu quero, senão eu vou te impor um custo, por quê? Porque eu posso, não porque eu tenho direito, mas porque eu posso, porque eu quero, e porque ninguém vai conseguir me impedir. Isso a mídia chama de sanção, mas não é sanção. Sanção é uma palavra que carrega em si uma legitimidade que essas ações não têm. Então, voltando para o que eu estava falando lá no começo, ô Jamile, quando eu começar a fugir muito do assunto, você manda um negócio desse aqui para mim, ó, faz assim, para eu voltar, pô. É porque eu queria dizer, você se lembra daquele jogo chamado War, que é um jogo de guerra, você fica conquistando os territórios? Você lembra, Bernardo? Ô Jamile, a gente vê o mundo muito daquele jeitão, os exércitos invadindo, bombardeios, mas tem muita coisa que acontece por baixo desse pano, abaixo desse radar.
Que é, por exemplo, o cara tá vendo que tem um governante aqui no Brasil, por exemplo, fala aqui do Brasil, e tem um viés de querer proteger as empresas brasileiras da concorrência de empresas estrangeiras. E está disposto a usar o referencial jurídico, constitucional, administrativo, estatal que ele tem para que o benefício seja em benefício da população brasileira, do povo, e não do acionista da empresa estrangeira. Vou dar um exemplo sutil. Em 1953, o Irã decidiu que a riqueza gerada pela exploração de petróleo no seu território, ela estava indo quase toda para enriquecer acionistas de uma empresa britânica que operava no seu território. O Irã falou: não, cansei, agora vai ser assim: o petróleo é nacionalizado, pertence ao Estado, pertence ao povo, e nós é que vamos explorar. Ou então, se quiser explorar, tem que ser pagando tantos por cento de royalties, de imposto e tal. Esse tipo de decisão é uma decisão que em benefício nacional em detrimento dos empresários estrangeiros, que muitas vezes têm grande poder de influência junto a estados de governos estrangeiros. Por exemplo, no caso do Irã, em 1953, quando eles. é, me lembra só uma coisa, pessoal. Eu falei disso na última aula, sobre o golpe no Irã, Operação Ajax. Sim ou não? É porque eu tenho falado sobre isso e talvez foi com vocês, eu estou me repetindo aqui. Sim ou não? Para cima, para baixo? Ou não sabe? Se não sabe é porque eu não falei. Tá, Sueli. Então, é porque essa matéria ela tá tão em voga, né? Ô, gente, as tretas que estão acontecendo no Irã hoje, elas começaram aqui, né? O Irã era, no passado, um sistema monárquico. Tinha um rei que chamava Shah, é como Sheikh, Shah. E depois da Segunda Guerra Mundial, assim como vários outros países, passou por um processo de democratização, republicanismo, tripartição de poderes. E o Irã se tornou uma moderna república parlamentarista, democrática e nacionalista, que tomou uma decisão que faz todo sentido para quem representa a vontade do povo que lhe elegeu. Então, o Congresso do Irã democraticamente tomou uma decisão soberana. E se é ruim para o bilionário que é o acionista da empresa, azar dele. Eu tenho que preocupar com o meu povo, que o petróleo está na minha terra. Por que eu não posso usar da riqueza que, né, é minha? Quem diz que é sua? Aí a empresa chamava Anglo-Iranian Oil Company. Hoje ela chama BP, British Petroleum. E vocês sabem que BP é uma empresa que tem uma série de problemas aí ao redor do mundo. Mas a BP não conseguiu. Aí pediu apoio para o seu estado principal, que é a Inglaterra, né? A Inglaterra tentou processar o Irã na Corte Internacional de Justiça, que é um tribunal criado dentro da ONU, que é para resolver pacificamente as controvérsias. A Corte Internacional de Justiça falou assim: olha, o que está acontecendo aqui não é um conflito entre o país Irã e o país Inglaterra. Tem uma empresa privada que tinha um contrato regido pelo direito iraniano e o direito iraniano mudou. E isso é uma questão interna, não é a Inglaterra. A corte só julga conflito entre estados e ela entendeu que ali não havia um conflito entre estados, havia um conflito interno. Então, pela corte, a Inglaterra não teve como. Aí ela pediu ajuda para o governo dos Estados Unidos. Ajuda para quê, Júlia? Ajuda para derrubar o governo democraticamente eleito da República Parlamentarista Iraniana, para botar um novo governante que fosse deixar
a exploração de petróleo como era antes, com os estrangeiros tudo se beneficiando, né? E aí, pessoal, se vocês duvidam de mim, joga na internet isso aqui, ó. Projeto Ajax. Não, desculpa, Operação Ajax. Operação Ajax. É uma operação em que a CIA fez é, um projeto super organizado para derrubar o governo, para instaurar a volta da monarquia. Aí eles pegaram tipo o neto do antigo rei, que chamava Shah Reza Pahlavi. O Shah Reza Pahlavi foi colocado com apoio estrangeiro na posição de ser não só um rei, mas um rei absolutista, um ditador rei, que foi o querido dos. Olá, Sueli, exatamente. Quando o Trump aumentou os impostos no Brasil, é um tipo de medida coercitiva unilateral, que é, por definição, ilícita, tá? Ilícita. E chama de sanção. Sanção não poderia usar, porque ela é ilícita. Ele está usando uma palavra que dá um banho de legitimidade na ação, sacou? É tipo, você não quer falar que é um massacre, você fala que foi uma operação bem sucedida, né? Você, você quer usar palavrinhas que o povo seja mais. Bom, é, esse chá foi terrível, foi um ditador que matou toda a oposição que se levantava democraticamente contra ele. Só quem sobrou era gente do clero, gente da estrutura religiosa muçulmana, especialmente nessa vertente dos xiitas, e um cara que estava em Londres, ou em Paris, em exílio, porque se ele ficasse no Irã, ele podia morrer como todos os outros morreram. Esse era o Ayatollah Khomeini. Khomeini, ele gravava umas fitas cassete, vocês não sabem o que é isso, não, mas depois vocês pesquisam. E as pessoas ouviam, e era a forma que tinham de se articular e se conscientizar politicamente. Quando teve um momento em que os estudantes universitários, muitos do curso de Direito, furiosos com os desmandos do Shah Reza Pahlavi, que tinha saído do país para fazer um tratamento de câncer nos Estados Unidos, eles aproveitaram e fizeram uma pressão diante da embaixada americana, e como não era um ato assim, organizado, a multidão enfurecida clamando por vingança, ô Júlia, Eduardo, é, é, tem Júlia Camila e Júlia Maria também, viu? Nicole, Arthur. Os estudantes invadiram a embaixada e pegaram os documentos que provavam toda a sacanagem que foi feita contra o povo iraniano de um jeito violento, abrupto, cruel, que deixou consequências terríveis para o país. E fizeram os diplomatas americanos de reféns por 111 dias. Os americanos ficaram malucos, porque quem é que teria coragem de fazer uma coisa tão assim? Tentaram resgatar os caras, mas os aviões, os helicópteros com areia entraram do. Caiu os helicópteros. Foi um fracasso, foi um desastre. Aí o Irã falou assim: olha, nós só vamos soltar os reféns quando tiver o próximo presidente. Estava perto da eleição, aí é, ajudou bastante a eleição do presidente Ronald Reagan, e um presidente que tinha muitos méritos, que é o Ford, acabou ficando, né, perdeu a reeleição. Quem assumiu a liderança no Irã só tinha uma, que era o Ayatollah Khomeini. Então, um golpe, um contra-golpe, né, uma revolução política, Camila, acabou sendo apropriada enquanto uma revolução espiritual, religiosa, islâmica, xiita. Então, não é que foi uma revolução islâmica desde o começo, é que quem sobrou não era um partido de oposição. Por quê? Porque eles foram executar. Era, Lohane,
essa liderança que conseguiu, então, estruturar um país. E aí a gente fala muito da questão da teocracia, e tudo, mas existe um governo eleito. Agora, lá no topo, decisões mais importantes, é tipo chefe de governo, chefe de Estado. Você tem uma figura que é o Ayatollah, que, é, é, em última palavra, é ele que decide. Mas a gestão cotidiana do país é civil e democrática. É, Bom, então o que eu queria dizer? Estados Unidos e União Soviética, eles tentavam, de fato, é, controlar as eleições. Se for preciso, a gente paga, se for preciso, a gente sabota, se for preciso, a gente mata, para que os países que a gente considera mais estratégicos não caiam na rede de influência de um ou de outro. Então, gente, os americanos admitem isso. Caixa 1, está nos documentos, nos depoimentos. Isso tudo, isso não é nem escondido. Eu fico assim meio empolgado porque é, parece inverossímil. E aí, às vezes, as pessoas vêm com um certo ceticismo e ficam tentando defender uma coisa que os próprios caras admitiram. Fala, imagina se eles fizeram isso. De jeito nenhum. Aí você vai lá nos documentos que, nos Estados Unidos, depois de tantos anos, os documentos que eram classificados como secretos deixam de ser secretos. Então, a gente tem essa informação dos próprios caras falando não só o que fizeram, como fizeram, quanto custou, quem que participou, quem que, quais foram os traidores do país. Então, a Guerra Fria é uma guerra em que eles vão tentando disputar o controle desses outros países do jeito que der. Se for uma revolução popular socialista, que o povo tem identidade, então beleza. Se for necessário matar um cara que vai ser. Sabe? E os americanos foram muito talentosos em relação à domesticação, o Kessia, a. Não acredito. 8h20. Então, o que eu quero dizer? Existe uma tradição, uma prática de intervenção de um Estado nos assuntos internos do outro para manipulação de resultados eleitorais que façam com que um governo seja mais amigável para si, ainda que às custas do próprio país. Eu queria estabelecer isso como assim, um, um fato da realidade. Isso está dado. Isso acontece no mundo inteiro, aconteceu no Brasil várias vezes e está acontecendo agora. Não estão nem escondendo o tanto de interesse que tem neste momento em que os Estados Unidos está claramente derretendo em sua posição de hegemona e tentando se agarrar no que dá para não cair tão feio, tão rápido, não conseguindo vencer na frente da Ucrânia contra a Rússia, não conseguindo vencer na frente contra o Irã, não conseguindo vencer em Taiwan contra a China, nem tampouco economicamente, nem tampouco tecnologicamente, nem tampouco diplomaticamente. Os Estados Unidos, eles vão cair chutando, mordendo, puxando cabelo, enfiando o dedo no zóio, e nós somos um país extremamente fácil de ser cooptado e um país que tem um papel estratégico enorme. Por quê? Porque o Brasil é um país que vem do processo de colonização, do mundo em desenvolvimento, é um país que tem grande representação diplomática, é um país que tem representação no sentido da legitimidade política de falar. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês, importante que eu aprendi quando eu fiz mestrado em análise econômica do direito, e um cara da Indonésia, muçulmano, ele me ensinou tanta coisa. Chamava André. Mohammed, mas todo mundo chama Mohammed, André. E uma das coisas que eu aprendi com ele, aprendi sobre Bob Marley, aprendi sobre futebol indonésio, aprendi sobre esquerda.
E uma das coisas que eu entendi com ele é o seguinte, Thales: os países do chamado Sul Global, os países do terceiro mundo, os países em desenvolvimento, eles têm muitos problemas muito parecidos. Problemas decorrentes da expropriação, da colonização, da dominação, do uso violento da força, da ocupação, do imperialismo, da Guerra Fria. E, e isso faz com que a gente tenha. As causas que a gente defende são causas comuns à maioria da população, à maioria dos países. Então, assim, o Brasil, ele não é só o Brasil. É, olha, em alguns momentos da história, a gente é levado a crer que nós somos menor do que nós somos, que a gente tem que puxar o saco dos americanos, porque senão. O Brasil é um país muito importante e ter um líder no Brasil, que é um líder alinhado com as grandes causas deste sul global, é, é um problema para os Estados Unidos. É um problema. E ao contrário de países que têm arma nuclear ou que têm um aparato militar mais sofisticado, ou que tem, nós somos vulneráveis. Aqui você compra meia dúzia de deputado safado e os caras mudam a lei para beneficiar os estrangeiros em detrimento do Brasil. Gente, derrubar a Dilma com pretextos assim é, tão, tão esquisitos. E assim que ela caiu, eles desfizeram a legislação que envolvia os royalties de exploração do petróleo. O que a Dilma tinha colocado para ser alocado para saúde e educação, olha nós aí, foi modificado para que os bilionários acionistas de empresas estrangeiras que querem explorar o pré-sal do Brasil, que a Petrobras descobriu, possam ficar mais ricos. Então, assim, é incrível o nível de captura dos governantes. É mais barato do que comprar um míssil, é mais barato que um navio, é mais barato que um avião. Você compra um partido com o dinheiro que você compra um avião. E aí você consegue democraticamente, quer dizer, democraticamente, entre aspas, dentro do sistema jurídico, sem precisar invadir o país, sem precisar, né, consegue mudar. Então, assim, a interferência, gente, tem provas de o tanto que a Operação Lava Jato foi uma operação pensada, coordenada, acionada, articulada, facilitada pelo Departamento de Justiça americano. Eles, está escrito neles lá, os arquivos deles falam como que o Moro foi solícito, como que estava empolgadinho de ajudar. Eles falam que vai ser fácil colocar. Eles fazem, o senhor Eli, eles fazem uns testes, eles botam a palavra terrorismo para ver como é que o povo reage. Aí eles fazem o relatório de volta. Olha, o pessoal não estranhou botar terrorismo, não, podemos botar esse. Aí eles pegam esse gancho e vão explorando. Então, quando eles agora falam, o Comando Vermelho e o PCC, terrorista, tudo isso é uma porta de entrada para uma série de ações diferentes, que no fundo tem o interesse de manter a hegemonia, e isso por cima dos interesses dos outros. Então, chega um ponto, aí eu vou tentar chegar onde eu queria, que passou a ser meio que um modus operandi, passou a ser a regra e não a exceção. O momento que a gente vive agora é um momento em que não só é a regra, mas é a regra declarada, falada. É, 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 o Trump nem esconde as intenções. Ele fala na tora. Então, não dá para fingir que não está vendo, sabe? Não dá para a gente fingir que não está vendo. Mas o que eu queria falar é o seguinte: no contexto, rapidinho, disputa o mundo todo, golpe de Estado para todo lado, ok, beleza. Guerra Fria. A justificativa era o seguinte: tudo contra o comunismo. E aí, para muita gente, é uma mudança muito abrupta de sistema, tá?
É, é, a gente pode imaginar que, sei lá, às vezes os pobres. Enfim, muita gente tinha medo mesmo. Então, esse era um tema que tinha uma adesão. Ah, eles vão pegar a sua casa, vão roubar o seu Fiat Elba. É, 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 a CIA tinha propaganda comunista feita para botar. Eles botavam bomba em igreja na América Latina e espalhava panfleto de propaganda comunista que eles próprios faziam para botar a culpa nos comunistas, como o Hitler fez, como no Brasil fizeram também com o Plano Cohen, só para criar um inimigo fictício para justificar o uso da força. Acabada a ameaça comunista, porque, pelo amor de Deus, né? Quem acha que existe uma ameaça comunista hoje precisa de um psiquiatra, porque não é possível, né? Não é possível. Quando a União Soviética implode, veja o que, que acontece. Assume a coordenação da. É tipo o chefe de Estado, que chama presidente, secretário-geral do Partido Comunista Soviético, que um cara chamado Mikhail Gorbachev. O Gorbachev ele vinha de uma área que era Ministério da Agricultura. E ele achava o seguinte, que o custo da Guerra Fria está muito alto. A gente tem outras necessidades, a gente tem outras demandas. Vamos parar de preocupar com o mundo inteiro, vamos fazer nós aqui, cuidar da gente. Porque os americanos, eles tinham muito dinheiro, a começar pelo sistema monetário, que era um sistema monetário que eles dominavam e que eles podiam simplesmente imprimir dólar, porque o resto do mundo compra. Por quê? Porque o sistema é baseado em dólar. Então, competir economicamente é impossível. É, E aí o Gorbachev ele percebe que não tava, então ele aceita começar a fazer certas mudanças, começando pelo poder exercido sobre os estados do leste europeu e sobre os países que eram socialistas. Não todos, porque, vamos lembrar, o socialismo soviético é um, o chinês é outro, o vietnamita é outro, o cubano é outro, a Iugoslávia tinha um outro tipo de socialismo que os americanos adoravam. Por quê? Porque não era submetido à União Soviética, entendeu? É, então, ele aceita fazer mudanças na política externa, na transparência, na abertura econômica. E aí, Glasnost como é que chamava mesmo? Perestroika, né? Abertura política e econômica. Nesse processo, eles não estavam preparados para isso. E não só houve a implosão geopolítica da União Soviética, não só para fora, enquanto potência, mas o Estado, que era formado por 15 repúblicas socialistas soviéticas, se rompeu com a Rússia proclamando uma independência da União Soviética, aí outros países seguiram, e aí, de um dia, assim, muito rapidamente, toda aquela estrutura estatal, pública, e sustentava a população, ela foi é, é, implodida. Eles fizeram um processo de privatização que eles não sabiam o que estavam fazendo, não perceberam as consequências. E aí, coisa que era uma baita estrutura estatal, tinha um cara que era tipo um funcionário público que conhecia melhor. Esse cara pegava capital ocidental e aí comprava, aí virou o que a gente chama de oligarca, os oligarcas russos. Foram os caras que participaram do lado de dentro da, da tramóia, que tiveram acesso a monopólios, a infraestrutura muito valiosa por um preço muito pequeno. Então, assim, a Rússia levou uma cacetada e a China aprendeu. A China percebeu que ela não podia perder o controle sobre os processos políticos, porque se a China não tiver economia muito grande, um país de 1,4 bilhão de habitantes é inadministrável. Tem que estar crescendo para absorver o povo né? Que entra no mercado. Com a implosão, assim, aí tem a Guerra Fria, a Guerra das Estrelas, que estava ameaçando fazer satélite e tudo.
A União Soviética percebeu que ela não ia dar para competir, então ela pensou assim: é melhor a gente fazer um empate. A gente para aqui e ficamos de boa daqui para frente, do que continuar enfrentando e perder perdido, perder grandão. Aí, na cabeça dos soviéticos, dos russos, isso era tipo um acordo que celebrava um empate. Qual que era a parte americana? Nós não vamos avançar a OTAN para cima dos seis, prometo, juro por Deus, com a mão, o dedo cruzado. Prometeu, mas não cumpriu. E a União Soviética, então, fez a parte dela e se lascou. Depois da queda da União Soviética, os Estados Unidos teve um momento de hegemonia, inconteste. E nesse período de domínio inconteste, eles abusaram de toda a estrutura jurídica que eles haviam criado pós-Segunda Guerra Mundial e passaram a aplicar seletivamente o direito internacional quando convinha e violar o direito internacional toda hora que queria e abusar do poder econômico de usar sanções ou medidas coercitivas unilaterais, intervindo na política interna dos Estados, submetendo. A maneira de explicar isso é o ouro ou chumbo, né? La Plata, La Plata ou lo plumbo? A prata ou seja, eles tentam comprar o político primeiro. Aí a maioria deles se vende. Aí o que não se vende, aí eles tentam derrubar. Pegam um escândalo, descobrem que o cara tem um amante, que tem uma filha com não sei o que lá, e se não derrubar, porque eles controlam a mídia também, se não derrubar, a gente mata, a gente sabota o avião, a gente corta os freios do carro, a gente dá um jeito. É, sabe? Se não der certo, nem assim, aí a gente faz uma ação mais forte. A gente arma a oposição, a gente cria um inimigo terrorista lá, a gente bota os mercenários, começa a dar trabalho, a gente corta o financiamento externo, a gente tira ele do sistema econômico. E foi o abuso dessas medidas coercitivas no mundo inteiro, o abuso da interferência, o abuso do império, o que foi fazendo com que aqueles que estavam sendo agredidos começassem a se aproximar um pouco. Estados Unidos bate na China, bate na Rússia, bate no Irã. O que esses três países têm em comum? Uai. Então, os Estados Unidos fez exatamente a coisa mais imbecil que poderia fazer, que é criar mecanismos de unificação de todas as suas contra competidores, né? Vou dizer assim. E agora a gente vive um mundo, pessoal, eu preciso que vocês entendam isso. As coisas estão mudando mesmo. Vocês têm noção o que é Estados Unidos, OTAN? OTAN jogou tudo que tinha contra a Rússia. Falta os caras jogar a pia da cozinha. A Rússia derrotou a OTAN inteira. E se os europeus continuar fuleirando, vai apanhar mais. O Irã deu um cacete nos Estados Unidos, que os caras estão tendo que. A direita americana está cobrando do Trump que ele se rendeu, perdeu. Não é que ele se rendeu, não, é que ele perdeu. A situação econômica do mundo já está clara. Não só os Estados Unidos não tem mais a potência industrial, tecnológica, financeira que já teve no passado, é, é, como também, Letícia, eles não têm mais a legitimidade, porque todo mundo percebe, na medida que os caras traem os amigos, não só os adversários, aí ninguém confia mais. Então, assim, a gente está no olho do furacão de uma grande mudança. E a gente precisa estar atento para o que isso pode significar para nós, tanto no sentido dos perigos que apresentam, como no sentido das oportunidades. E eu quero que vocês vejam, especialmente a parte das oportunidades que existem, mas que a gente não sabe, não está acostumado. Tá certo? Então, hoje a gente fica por aqui e na próxima aula eu vou falar
do fim da Guerra Fria até hoje, tá? E aí nós vamos ter esse esqueminha de um material didático um pouco diferente, mas eu espero que vocês gostem. E me diga uma coisa, funcionou esse formato para vocês? Eu conversando aqui olho no olho, ou ficou difícil acompanhar? O que é que vocês acharam? Eu sei que as imagens é mais bonitas do que eu, mas eu acho que as imagens me atrasam, sabe? Quando eu estou solto, assim, eu fico mais. Eu acho que eu consigo resumir mais. Me digam alguma coisa, o que que vocês acharam? Manda um emoji para eu entender como é que vocês viram isso. Valeu, Jamil? Obrigado, viu, Vitor? Então tá certo, pessoal.